Na sombria escuridão do futuro, existem muitas histórias de heroísmo, de desafio contra todas as probabilidades, de nações e povos que se agarraram à existência apenas por sua coragem e tenacidade, quando todos buscavam sua destruição, de demônios e vilões, de maldade e malícia, de horror e conflito, mas sempre as mais hediondas e cativantes foram as histórias de ciúme, ganância e a traição de onde elas surgem. Irmão matando irmão, irmã matando filha. No entanto, em todos os anais da sombria escuridão do futuro, existem poucos que exibem a fria e insensível realidade desses tempos terríveis, mais do que esta canção sombria. Pois se o imperador pudesse derramar uma lágrima por cada grande traição, cada vez que sua vontade foi subornada, seu brilhante e glorioso projeto para a segurança e prosperidade da humanidade deu errado, então certamente uma das lágrimas mais amargas seria por essa tragédia. Bem-vindo, gentil ouvinte, enquanto a Liga do Lore apresenta para sua deleitação uma das baladas mais lamentáveis. Bem-vindo à história do planeta e das pessoas chamadas Kree. No Império da Humanidade, o império que abrange a galáxia da Via Láctea da sombria escuridão do futuro, que se diz conter 1 milhão de mundos, havia poucos que poderiam igualar o planeta de Krieg. Um mundo colmeia com megacidades altíssimas que acariciavam os céus, cada uma com abóbadas subterrâneas que se aprofundavam no solo. Mas fora desses centros expansivos, os céus eram azuis, os campos eram verdes, sob o solo jaziam ricos depósitos de minerais e metais em abundância. Acima dele, em órbita, o mundo era cercado por satélites para sua defesa, portos para seus muitos empreendimentos comerciais, um mundo mercantil no coração de sua região espacial, um mundo de riqueza e abundância quase inaudito em outras partes do Império. Infelizmente, com o crescimento de sua riqueza, prestígio e poder, veio o lento avanço do maior dos males, o mais cardinal dos pecados, orgulho. As cidades fervilhantes do mundo eram cada uma governadas por uma única família, muitas vezes por um único homem ou mulher. E como é universalmente conhecido, o orgulho vem antes da queda. Pois a elite governante se encantou com seu poder, ciumenta de sua riqueza e prestígio, e deslizou pelo caminho em direção ao isolacionismo, pequenas mágoas, intrigas cortesãs maquiavélicas. Eles construíram suas defesas, forjando bastilhas quase inexpugnáveis de suas colmeias, e ressentindo-se dos recursos que foram dizimados para o império. Eles nunca perceberam que sua prosperidade foi comprada pelo sacrifício de outros, que devido a eles nunca terem visto os horrores que os exércitos do Império combatiam, eles não conseguiam abranger seu lugar dentro do todo. A necessidade urgente do interior do Império apoiar as guerras intermináveis lutadas em suas margens. E assim, visitamos o local de nascimento do crime, onde tudo começa. A cena. Um palácio de opulência surpreendente no topo da mais alta das torres e a maior das colmeias, a casa do presidente do Conselho de Autocratas, o corpo governante de Krieg. 3 dos homens mais poderosos do mundo, os autarcas, sentam-se ao redor de uma mesa de mármore e filigrana de cabaça, saboreando um amazeque de uma safra rara e poderosa, e assim semeiam as sementes do futuro. Então aqui estamos novamente contabilizando o custo de uma tirania que toma e toma, mas não nos dá nada? Ouça, presidente. Eles são como uma sanguessuga que engorda com nosso sangue vital.
Esta não é uma conversa que deveríamos estar tendo, presidente. O Império não é conhecido por sua clemência para com aqueles que quebram a fé com ele. Você não tem espinha dorsal, Turgenev, e perspectiva. Sua colmeia é ínfima perto da nossa. Você não vê os vastos carregamentos do nosso trabalho sendo elevados aos céus e adiante para uma entidade que não nos dá nada enquanto suga nossa força. E para quê? Proteção? É uma fraude. Eles são como bandidos que oferecem proteção enquanto ameaçam punir se não pagarmos. Como as gangues de River mais baixas. Talvez suas defesas sejam altas o suficiente para que você possa sobreviver a um bombardeio orbital da frota, da marinha. Nem todos estamos nessa situação. Você já considerou que sua falta de defesas pode muito bem ser causada pelos próprios dízimos ao Império? Quanto você poderia reforçar suas fortificações se estivesse livre deste jugo opressivo? Se a riqueza que você gerou não fosse roubada? Eu concordo, mas o imperador ordena isso. Nós somos todos humanos, não? Você acha que eles nos ajudariam se fôssemos atacados por alienígenas? Você consegue. Nós pagamos a eles por nada. Nem é a vontade do imperador. São o bando de nada gananciosos que se sentam no alto conselho do terror. Provavelmente não existe imperador. Um conto de fadas para impor conformidade, uma ficção que nos força a nos submeter. Eu devo concordar, Belikov. Eu lidei com esses delegados do Administratum, o Ministorum, nada mais que burocratas insignificantes. Mas também você falta perspectiva, Turgenev. A frota e a vingança do Império assombram a todos. Não é real. Se eles estão cercados por todos os lados como afirmam e usam para justificar nossos dízimos, então eles não têm os recursos para nos submeter. Se eles não estão cercados, então sua frota, seus exércitos, não são tão consumidores e onipresentes como nos dizem. Uma ameaça vazia. E nossas colmeias possuem defesas. Nossos arranjos orbitais são macrocanhões. Qualquer frota seria destroçada antes de alcançar a órbita e quando lá estivessem, nós os aniquilaríamos. A verdade é que não importa a realidade. Se eles estão realmente lutando em guerras ou se estão mentindo, eles não terão o poder de tomar Krieg. Estamos além da capacidade deles de nos curar, se apenas nos livrarmos das amarras da propaganda deles. Tudo o que você precisa fazer, Turgenev, é acreditar em Krieg mais do que teme o espectro do Império. Vou pensar sobre isso. Não demore muito, Turgenev. Estamos quase prontos. A festa da Ascensão ocorrerá em um mês. Porque nesta luta, eu te digo diretamente, você está conosco ou contra nós. Calma, Belikov. Somos todos amigos aqui. Tenho certeza de que Turgenev chegará à sua própria decisão. E essa decisão será a correta. Apenas me dê mais tempo. Eu vejo o mérito do seu plano. Estou apenas preocupado com os meus bens. Vou me despedir de você. Tenho assuntos a tratar e coisas a colocar em movimento se minha colmeia estiver para ser preparada. Presidente Belikov. Enquanto o arconte Turgenev se levanta de seu assento e acena educadamente para seus colegas e sai, os dois restantes se curvam de forma conspiratória. Não acho que ele terá a coragem. É um covarde. É um grande passo para um verme como Turgenev, mas ele vai se acostumar. Nossas tropas estão sendo deslocadas furtivamente para a posição. Quando você der a palavra, presidente, nós atacaremos esses elementos leais da guarda de todos os ângulos. Já confirmei que o reabastecimento deles está atrasado. Tudo está indo conforme o plano. Então logo é hora de iniciar a fase 1. Lei Marshall. Podemos então remover quaisquer obstáculos.
Se Turgenev fizer qualquer movimento para informar a guarda, os ratos, entre nossas terras, então podemos usar os poderes executivos de emergência para removê-lo. Também podemos justificar o movimento aberto de nossos homens. Se fizermos isso direito, Belikov, tudo acabará em dias. Nós vamos. Tudo está ocorrendo como planejado e dito. À sua saúde, alemão. Você entrará para a história como o maior dos homens de Krieg. O libertador. O libertador. Eu gosto do som disso. Os dois homens sorriem presunçosamente um para o outro, enquanto levantam seus copos de cristal para brindar o sucesso um do outro, e assim os dados são lançados. Nos meses seguintes, de maneira sutil e silenciosa, as forças de Krieg foram realocadas, como aranhas formando uma teia. Eles controlavam cada junção e sistema de trânsito entre as colmeias. Eles estavam prontos para atacar. Eles disfarçaram suas intenções. Todo o conselho estava unido. Apenas Turgenev vacilou. Apenas ele. Mas então nenhum dos outros tinha o coronel Yurton tosqueando sua colmeia. O comandante da estação da Guarda Imperial em Krieg, Coronel Yurton, não era um homem com quem se brincasse, e certamente não pelo Archon Turgenev. Quando estavam quase prontos, seu plano prestes a eclodir, eles prepararam o tabuleiro com um penúltimo movimento. Em todas as colmeias de Krieg, a palavra foi divulgada. O presidente do Conselho de Autocratas iria fazer uma declaração, uma raridade com certeza. Ninguém lembrava realmente quando foi a última vez que uma havia sido feita. Algo estava sendo oferecido. Grande. E assim, os bilhões de cidadãos dos mundos colmeia de Krieg, do mais alto ao mais baixo, se reuniram em preparação para este discurso, este anúncio incomum, todos silenciados quando a tela se acendeu e a figura majestosa do presidente apareceu diante de seus olhos. Meus leais concidadãos de... É com um coração pesado que devo revelar a vocês que há víboras entre nós, lobos entre nosso rebanho. Nós, o Conselho de Autocratas, seus líderes, seus pastores, seus defensores, seus senhores, temos mantido de vocês o surgimento dessas pragas. Eu sabia que partiria seus corações saber que alguns viraram as costas para a nossa grande nação. Que eles conspiram destruir nosso modo de vida, para destruir nossa harmonia. Mas agora não posso mais esconder isso. Para a proteção de todos, cada colmeia, cada cidadão, eu devo declarar lei marcial. Tenham certeza de que no instante em que eliminarmos essa escória, no momento em que limparmos a casa, essa ação de emergência terminará. Mas por agora faremos o que precisa ser feito para a maior glória de Krieg. No centro de comando das forças da Guarda Imperial de Krieg, na colmeia de Feregrad, a mensagem não passou despercebida ou sem ser entregue. O coronel Yurton e seu ajudante, Denisov, observavam enquanto o presidente terminava seu discurso para a adulação das multidões. A tela apagou. O coronel manteve sua postura e olhar fixo. Ele ficou paralisado, perdido na mais profunda das contemplações, antes de finalmente falar. Há algo errado aqui. Temos alguma visão de algum desses insurgentes? Nenhum pio. Devem estar sendo tratados localmente. Eu não gosto disso. Convoquem de volta todos os soldados em licença. Isso pode levantar uma ou duas sobrancelhas. Ha! Turgenev não notaria uma infestação de orcs bem debaixo do seu nariz. Apenas faça isso. Sim, senhor. O que diabos você está tramando, presidente?
como as forças de Krieg agora haviam pego Blanche para reposicionar, assim eles fizeram. Enormes formações de infantaria e armadura cruzaram a paisagem de Krieg, sempre confundindo a guarda que não conseguia discernir nenhuma ameaça real, nenhuma força insurgente, nenhuma guerra. Yurton esperou, mas com cautela. Algo estava definitivamente errado. O senso de guerreiro, a coceira entre as omoplatas e a sensação de perseguição eram evidentes. Estava certo. Eles atacaram ao anoitecer, poucos dias antes da celebração da ascensão do imperador. Todo o movimento, toda a reposição, tinha sido para um fim, para um objetivo, o cerco dos elementos mais baixos da guarda. Quando os exércitos do Conselho de Autocratas atacaram, foi com muita força. Seus suprimentos sangraram pelas maquinações do Conselho. Pegos completamente de surpresa, a guarda foi massacrada. Formação após formação foi atacada por ataques bem coordenados, fogo pesado das próprias colmeias, e todos aqueles dentro dos reinos das cidades traidoras foram arredondados e executados no local. Foi simplesmente um massacre. Relatórios de baixas começaram a inundar o centro de comando em Feregrad. Quase imediatamente o coronel Yurton tomou uma ação decisiva. Ele sabia que o autarca de Feregrad era um fraco, então, para ter certeza, ele o visitou. Os guardas do palácio no topo da espiral de Feregrad se afastaram, enquanto os homens endurecidos pela batalha da guarda imperial flanqueavam seu coronel. Ninguém os impediu quando sua comitiva abriu as portas da sala de audiências onde Turgenev estava sentado, seus servos se dispersando diante da tempestade que era a delegação da guarda. O coronel Yudin não perdeu um passo enquanto marchava diretamente para o pé e depois subia as escadas até Turgenev, que agora estava sentado ereto em sua cadeira semelhante a um trono no topo. Ele olhou nos olhos do chaveiro do palácio. Qual é o significado disso? O que houve, Yurton? Por que invadiu desse jeito? Vou te fazer uma pergunta. Você sabia disso? Sobre o quê? Os lábios se movem, os braços gesticulam, mas os olhos dizem tudo. Adeus, seu traidor bajulador. Não, não! Garantimos a colmeia. A mensagem foi enviada, senhor. As forças lealistas restantes estão vindo para cá rapidamente. Os que restaram... Com a colmeia segura, as forças lealistas restantes fugiram para Feregrad, perseguidas e castigadas pelos exércitos do Conselho Traidor. Presos em uma única colmeia com uma fração de suas forças, o resultado parecia ser inevitável. Krieg declararia sua independência, deixaria de fazer parte do Império, e havia pouco que o coronel Yurton ou qualquer um dos lealistas poderia fazer para impedir isso, ou assim parecia. Yurton fez um último apelo desesperado ao grande Império, alertando-os sobre os eventos em Krieg e pedindo ajuda. Mas os cálculos do Conselho de Autocratas estavam corretos. O Ministorum et Administratum ponderou os custos. Krieg era rico, com vastos depósitos minerais e uma imensa indústria, uma joia inestimável. Mas, por outro lado, havia as defesas em camadas, as plataformas orbitais, os poderosos canhões que eles haviam instalado que poderiam sangrar qualquer frota em órbita e sangrá-los muito. Os cálculos eram rápidos e simples, o resultado era previsível. Krieg levaria uma frota inteira e hordas de tropas e colunas inteiras de blindados e artilharia para retomar. E, ao fazer isso, eles arruinariam os próprios recursos pelos quais aparentemente estavam lutando. O risco simplesmente não compensava a recompensa. Sim, é aqui que os senhores ávidos de Krieg cometeram um erro fundamental. Eles subestimaram o Império e subestimaram a vontade de Yurton. A comunicação voltou. Era simples em sua redação, mas as ramificações, as terríveis ramificações daquela única missiva, pois revelava a localização de um bunker secreto em Feregrad, desconhecido até pelos moradores. A missiva continuava a ordenar que Yurton e todas as forças leais resistissem aos traidores, os punissem e tentassem retornar ao Império a qualquer custo.
a última parte da missiva. Bem, as espessas portas de vidro do bunker rangeram ao abrir pela primeira vez em milênios. Talvez mais. A ferrugem e os detritos estavam espessos no ar, as luzes internas piscando lentamente. No início, o coronel Yurton só via passarelas de metal em grade, mas conforme os iluminadores ganhavam potência, o conteúdo do tesouro escondido se revelava. Até Yurton ficou impressionado com o que viu. O mago do Mechanicum que entrou na área massiva com ele arranhou o chão com suas pernas de metal e criou um eco arrepiante à medida que os cliques e zumbidos de seu corpo mecânico ressoavam ao redor da expansão cavernosa. São o que eu acho que são? Estas são armas da Idade das Trevas, meu senhor. Quantas? Qual alcance? O que posso esperar delas? O suficiente para... Destruir seus inimigos, para fazê-los se ajoelhar. Em qualquer lugar deste globo, o suficiente para transformar este mundo. Para sempre. E você pode lançá-los nos alvos que eu escolher quando eu quiser. Sim. Isso pode ser feito. Bom, prepare-os. A festa da Ascensão se aproxima. Vamos dar a esses traidores os nossos cumprimentos. O dia da festa da Ascensão do Imperador amanheceu, um dia que entraria para a história de Krieg, mas não da maneira que os rebeldes imaginavam. As forças acumuladas do Conselho derrubaram os pontos defensivos de Faragrad com fogo concentrado. Suas melhores tropas de choque invadiram pelas brechas criadas, sem encontrar resistência. Eles não encontraram infantaria nas barricadas, nem atiradores caçando oficiais. Nada. As ruas e becos de Feregred eram como uma cidade fantasma. Nada se movia. Nada, enquanto eles penetravam mais fundo na cidade. Sua marcha interminável, totalmente desimpedida. Um pressentimento crescente permeava todos eles. Onde estava Jotun e sua guarda? Onde? Quando eles alcançaram os segmentos internos para encontrar todos os pontos de acesso aos subfavos, até mesmo ao centro da metrópole, todos haviam sido soldados. Conforme o sol se aproximava do zênite, um estrondo começou a surgir abaixo deles. Era como se os anéis externos da colmeia estivessem prestes a desmoronar. Então, enormes portas se abriram e os rebeldes em massa abraçaram seu destino. Centenas de mísseis dispararam simultaneamente para os céus, carbonizando muitos com sua descarga. Os rebeldes que restaram sabiam. Um vislumbre deles, e eles sabiam. Eles estavam mortos. Cada um dos mísseis tinha alvos separados, cargas úteis diferentes, intenções diferentes. Ao longo das próximas horas, mísseis nucleares atingiram cada uma das colmeias em todo o globo. Alguns ostentavam poderosos escudos defensivos, muitos não. Mas em qualquer caso, o Fallout fez seu estrago. Enquanto isso acontecia, muitos dos mísseis explodiram na atmosfera superior, fazendo com que a radiação chovesse sobre o mundo inteiro. Outras dessas armas de aniquilação da era tecnológica obscura foram projetadas para criar uma tempestade de fogo que girava em torno de todo o planeta, queimando cada centímetro de suas vastas extensões abertas, seus campos verdejantes, seus ricos pomares, vaporizando seus mares, reivindicando cada último ser vivo, fora das cidades colmeia e muitos dentro, pois os rebeldes estavam totalmente despreparados para a devastação que havia sido desencadeada por Yurton Krieg queimado. Mas mesmo quando os incêndios finalmente se apagaram, não havia escapatória, nenhum alívio, pois o sol estava nublado por massas de detritos lançados na atmosfera superior e um inverno nuclear se seguiu. Krieg congelou.
No dia da ascensão do imperador, através das ações de Yurton e seu cúmplice Magus, os rebeldes sentiram a ira total do Deus Imperador e bilhões de vidas foram apagadas. Então bilhões de outros congelaram, ou a pele deles caiu, e o cabelo caiu em tufos. Seus olhos ficaram cegos, e seus dentes ficaram na comida que tentavam consumir. A morte foi solta para perseguir a terra. Desenfreada e insaciável, Krieg foi destruído. Então a guerra começou a sério. O massacre nuclear, químico e biológico desencadeado por Jotun equilibrou as chances. Tão alto foi o preço que cobrou. As forças dos rebeldes estavam cambaleantes, suas belas cidades, suas terras exuberantes, em sua maioria destruídas. Todos foram forçados a uma existência subterrânea, como muitos ratos em uma gaiola muito pequena. Nunca seriam pegos, perguntaram os soldados. Para os rebeldes, a guarda imperial sob Yerton eram os piores de todos os criminosos de guerra. Eles haviam massacrado bilhões, haviam cometido o crime supremo de derrubar Krieg, destruindo seu povo, suas terras, seus mares, seus céus, tudo por amor a um personagem fictício em algum lugar distante nas regiões mais escuras do espaço. Eles mataram Krieg por milênios, se não mais. Eles eram os mais vis dos demônios. Para os lealistas, os rebeldes haviam virado as costas para o Deus Imperador, o Império e toda a humanidade a partir das motivações mais básicas. Ganância. Eles condenaram todas as almas em Krieg, por nada mais do que riqueza. E condenado é a palavra correta em todas as suas conotações. Os royalistas eram ardentes adeptos do credo imperial. Eles amavam e adoravam seu Deus, o mestre da humanidade, o imperador. Para eles, todos de Krieg, cada homem, mulher e criança, haviam sido negados o paraíso de um lugar ao seu lado. Então, era uma guerra santa de um lado e uma guerra de vingança do outro, mas com o passar do tempo, a cultura inteira de Krieg se tornou mais distorcida, mais odiosa. Simplesmente não havia tempo para curar, perdoar, esquecer. Nunca há um conflito mais sangrento do que o de uma guerra civil, pois a verdadeira raiva não vem do adversário, do alienígena, do Xenos. A outra verdadeira raiva vem da facada nas costas. O irmão traído. E ambos os lados acreditavam que haviam sido traídos da maneira mais horrível. Como a guerra era sem fim, as batalhas sem comparação em seu desprezo, as táticas empregadas as mais insensíveis, as mais vingativas, as contagens de corpos, as mais impressionantes de todo o Império, poderia-se dizer. E era humano matando humano, irmão matando irmão. A existência do povo de Krieg rapidamente desceu a um nível de barbárie, um nível de brutalidade que realmente não pode ser descrito. Os fracos, aqueles que não podiam participar, aqueles com deformidades, aqueles com fragilidades, todos eram desprezados em ambos os lados, pois não podiam contribuir para o esforço de guerra. Assim, o culto ao sacrifício cresceu em sua potência, com cada amargo ano de conflito que passava. Verdadeiros filhos e filhas da humanidade, filhos e filhas do Imperador, chorem pelos pecados de Krieg. Chorem por nossa traição ao Imperador. Chorem por terem apenas uma vida para dar, pois não há nada que possamos dar, nada que possamos fazer para expiar os pecados de Krieg. No entanto, nem mesmo tentar seria o maior pecado. Outro pecado contra o Imperador. Sacrifício, pois é a única maneira de honrar o Imperador que traímos. Sacrifique tudo o que você tem. Tudo o que você é, tudo o que você será. Pois não somos nada aos olhos dele até que nos redimamos. Pelo Imperador!
Todos foram doutrinados desde o seu primeiro suspiro, todos com o sentimento de estarem condenados, de precisarem desesperadamente obter o perdão de seu Deus imperador. Aumentou à medida que o número de mortos aumentava, infiltrou-se no subconsciente do povo de Krieg. Nenhum sacrifício seria demais. Muitos diriam que isso é loucura, mas na minha leitura da lei, da minha perspectiva sozinho, isso fazia todo o sentido. Os leais de Krieg acreditavam que tinham que se redimir aos olhos de seu Deus. Então, se pudessem apenas lutar com força suficiente, sacrificar o suficiente, provar que são dignos de redenção, eles poderiam reconquistar o amor do imperador. Então, toda alma perdida, todo humano que havia se perdido nesta guerra sem fim, poderia ser redimido. Se eles não pudessem, se o imperador sempre desviasse o olhar deles, então cada vida perdida, cada privação, cada sofrimento, cada sacrifício seria em vão. Cada batalhão, cada regimento, cada guerreiro de Krieg foi criado para acreditar que se eles pudessem apenas lutar com força suficiente, então talvez, apenas talvez, seu esforço seria o que traria salvação para todos os homens, mulheres e crianças de Krieg que haviam caído. Isso os redimiria a todos. Tal fervor era quase impossível de parar, mas foi confrontado com o ódio dos rebeldes de Krieg, que culpavam tudo nos lealistas. As batalhas eram difíceis de descrever, mas vou tentar. Os céus estavam devastados e o solo irradiado. Então, de suas colmeias e proteções, os exércitos de ambos emergiriam. As linhas foram traçadas e os confrontos foram ferozes, pois tinham pouco tempo para obter ganhos. Nenhum humano sobreviveria na superfície por muito tempo, mesmo com equipamento de proteção. Então as batalhas não eram jogadas sutis de avanço, contra-ataque, posicionamento e perfeição. Eram investidas precipitadas contra as fileiras do inimigo, um desespero para conquistar território em um curto período de tempo antes que as sirenes e apitos ordenassem sua retirada. E se ganhos substanciais não tivessem sido feitos, então todos que morreram, todos os milhões de homens deixados naquele campo de batalha foram desperdiçados por nada, e isso continuou por centenas de anos. Primeira fileira pronta. Carga a primeira fileira pronta. Carga a primeira fileira pronta, carga. Seis baionetas, carga. Pelo imperador. Primeira fileira pronta. Ataque. A cada ano, os calos e a insensibilidade aumentavam. Quando generais habilidosos surgiam em qualquer dos lados, sua facção fazia progressos. Quando morriam por idade ou envenenamento por existir em Krieg, eram substituídos por senhores da guerra menos experientes ou capazes. Assim, as marés da batalha oscilavam a cada geração. As forças dos realistas, lentamente, tomavam uma colmeia após a outra, mas as antigas defesas feitas nos dias de Halcyon, antes daquele momento temido de ascensão, antes do ataque nuclear, ainda estavam em vigor. As perdas ao tomar as colmeias mais poderosas foram catastróficas para os realistas, às vezes deixando-os tão desprovidos de homens que poderiam ser retomados novamente em semanas, cobertos pelas hordas dos rebeldes. Balançava de um lado para o outro, carnificina sem fim, carga sem fim, derramamento de sangue sem fim. E sim, estou sendo repetitivo no meu estilo linguístico, para mostrar a natureza moída do conflito, para mostrar como a roda girava, sempre esmagando bilhões de vidas sob suas trilhas ao longo das eras. Krieg desenvolveu maneiras incrivelmente eficientes de gerar, recuperar e reconfigurar seus recursos. Eles se tornaram uma besta com apenas um objetivo: a fabricação de armas de guerra, tanto material quanto pessoal. Os regimes de treinamento eram bárbaros. Munição real usada em todos os exercícios. A vida não poderia ser mais barata. Com o objetivo de uma redenção universal, não apenas para cada alma em Krieg, mas para todos que existiram e se perderam naqueles anos, nenhum sacrifício foi considerado alto demais, nenhum, e todas as coisas que fazem os humanos
O que eles são foi perdido, jogado na pira da guerra, sem cultura, sem arte, sem amor, sem poesia, sem dança, sem música, sem relaxamento, sem padrão de vida algum. A promessa de Krieg se foi, substituída por um monstro, uma guerra somente de classificação. Finalmente, após 500 anos de conflito, os lealistas tomaram a última colmeia. Krieg era novamente unificado na adoração ao imperador, a necessidade de servi-lo. Mesmo recuperando a dominação de todo o mundo, não era suficiente. No entanto, eles nunca poderiam ser perdoados pela traição de um mal, agora mítico, o Conselho de Autocratas. Mas eles eram e finalmente prontos para se juntar ao Império. Então eles poderiam lutar entre as estrelas em nome do Imperador. Então eles poderiam continuar a buscar redenção da única maneira que sabiam, como guerra e sacrifício. Um administrador subalterno, curvado na postura, rebaixando-se em sua própria postura, entrou na sala de seu superior direto. Ele pairava imóvel, com os olhos baixos, curvado em uma meia reverência, aguardando a atenção de seu coordenador. Vá direto ao ponto ou terei um novo servente até o final da semana. Desembucha. Domingo não levantou a cabeça nem os olhos ao dizer: é de Krieg. Onde? É um mundo que não tem contato há quase 500 anos. Nós o descartamos, mas eles estão de volta agora. Vamos ver o que eles querem. Então nós o arquivamos. Provavelmente outro pedido de ajuda. Por que esses buracos de fim de mundo acreditam que temos tempo para eles? Só o imperador sabe. Eles dizem que estão prontos para se reunir novamente ao Império. Eles oferecem homens, soldados. O serviçal deu alguns passos vacilantes para frente para colocar reverentemente o documento na mesa diante de seu mestre. Interessante, envie para o A. A mensagem havia sido enviada para o Monitorum, que a considerou, e então os oficiais de ambos os departamentos concordaram que Krieg era um inferno. Todos sabiam disso. Assim, um regimento deveria ser solicitado a eles, apenas um teste para ver se eles poderiam fornecer algo de valor para o vasto império, pois era bem conhecido que o mundo era um mundo de morte devastado, se foi o seu esplendor e assim o seu uso. Dias depois, o serviçal voltou ao escritório do mestre. Temos uma resposta de Krieg. O coordenador não levantou os olhos de seu cogitador, apenas acenou com a mão. O subalterno aproximou-se e colocou o documento diante dele. Quando o coordenador finalmente leu o documento, ficou visivelmente surpreso. Eles dizem que tem 20 regimentos prontos e armados. Também fica mais interessante, senhor. Eles disseram quais 20 regimentos solicitando as zonas de guerra mais difíceis. Eles são ou loucos ou iludidos. Envie para o departamento Monitorum. Vamos ver o que eles pensam. Dessa loucura, um despacho. Foi enviado imediatamente ao Monitorum. A resposta do Monitorum foi morna a princípio. Excitação pelos recursos, se não espanto, mas muitos fizeram reivindicações ousadas e muitos falharam nessas reivindicações. Krieger, eles fazem todos os ruídos certos. Vamos ver se eles realmente podem executar. Eles estão... ou lunáticos ou delirantes. Eles pedem inferno? Nós temos muito disso. Prepare as ordens de despacho. Assim, os 20 regimentos de Krieg, totalmente armados e equipados, foram implantados nas zonas de guerra mais infernais dentro dos alcances de trânsito, como solicitado. A velocidade de seu recrutamento e sua capacidade de mobilizar, treinar e equipar seus próprios homens em grandes números não devem ser subestimadas. Mas a prova do pudim, como dizem, está sempre na degustação. Então, em uma rara manobra, os comandantes de campo das forças daquelas guerras em que eles lutaram foram contatados e reunidos. Uma discussão franca era necessária.
Com 4 generais na sala, o Amasek fluía livremente e era bem recebido. Enfim, a tão esperada pergunta foi feita. Então, todos vocês tiveram vitórias em situações que anteriormente estavam em impasse. Não tenho dúvidas de que foi a sua genialidade que alcançou esses resultados, generais. Mas e os novos regimentos, os homens de Krieg? O que você diz, General Valhrak? Sim, eles podem lutar. Como loucos, eles podem lutar. Krieg será uma adição valiosa para os exércitos do Império. General Gersh, general alquimista. Krieg. Fazem o trabalho, mas não são considerados padrão. Não se dão bem com os outros. Eu concordo. Eles criam muitas dificuldades quando implantados com outros regimentos. Mas os resultados estão lá. Eles são letais. Insano, quase. Mas se controlados, servirão bem ao Imperador. Obrigado pela sua franqueza, senhores. Agora, este Amasek não vai se beber sozinho. Vamos brindar as suas vitórias, as vitórias do Império, ao Imperador. Com isso, as coisas mudaram em Krieg. O Monitorum e o Administratum iniciaram o redirecionamento de recursos, habilidades técnicas e transporte para tornar Krieg o centro de sua região mais uma vez. Mas desta vez, a única coisa que entrava eram recursos, e a única coisa que saía eram regimentos de homens, homens fanáticos, homens que morreriam pelo imperador sem consideração, sem restrições. E o comissariado foi encaixado nos regimentos, mas, ao contrário de qualquer outra força, sua missão não era encorajar os homens de Krieg, era para impedi-los de jogar suas vidas fora. Também sua tarefa secundária não era incutir fé, pois Krieg tinha isso em abundância, que muitas vezes ofuscavam até mesmo seus próprios comissários, mas eles tinham que coordenar com outras forças. No campo, pois se deixado para Krieg, eles diriam a todos e a qualquer um que eram fracos, sem fé e covardes. Então, os comissários foram deixados para atuar como mediadores entre este regimento mais belicoso de todos e o Militarum, a Guarda, e Gwyd, mas uma solução óbvia se desenvolveu no Monitorum, uma muito simples. Se Krieg não conseguisse trabalhar com os outros bem. Saindo das câmaras dos próprios altos senhores do terror, os oficiais do Monitorum e Administorum caminharam a um ritmo animado pelos corredores sagrados e discutiram os resultados. O Alto Conselho do Terror deu seu veredicto. As feridas Vitae foram aprovadas. Nesse ritmo, seremos capazes de levantar exércitos inteiros de Krieg. Tal era a eficácia do núcleo da morte de Krieg. Tamanha era a necessidade de serem colocados o mais longe possível de outros guerreiros do Império que medidas tão drásticas e intensamente questionáveis foram empregadas. Mas para os detalhes das feridas Vitae e suas ramificações, você pode descobrir nas entradas dos meus colegas. Tenho certeza que um deles já cobriu isso. Assim foi finalmente ratificado o quor da morte de Krieg. De Krieg seriam levantados e equipados exércitos inteiros para servir em nome do Imperador. Mas aqui está o problema, a trágica ironia de tudo isso. O Imperador, o mestre da humanidade, o arquiteto da verdade imperial, o senhor que criou e depois liderou a cruzada para libertar todo o seu povo, toda a humanidade do jugo da tirania. Ele nunca teria querido isso. E se ele algum dia despertasse, se o imperador fosse curado e caminhasse novamente entre seu povo, ele poderia esmagar o espírito de luta dos homens e mulheres de Krieg. Ele poderia erradicar centenas de anos de ódio e dor e sofrimento com mais 3 palavras. Eu te perdoo.
Bem, eu pensei que foi... Muito bem. Primeira vez fora. Faça os outros caras fazerem mais linhas da próxima vez. Bem, foi muito tempo. O que você acha, Tiger? Seu poder é... Acordado, velho. Como eu sabia que você diria isso? Eu era o Senhor das Trevas. Fiquei surpreso que todos fizeram isso de repente. Só tive a ideia na quarta de manhã. Pena que alguns dos outros não tiveram tempo. Ah, bem. Próximo. Tempo. Aguente firme, Balders. Não é fácil trabalhar com você. Sim, eu sei. Ah, bem. De volta ao tempo do teletransporte para você, jovem. Você tem conteúdo para criar amanhã. Que bagunça. Com certeza faremos isso na casa de outra pessoa da próxima vez. Definitivamente. O MK não estava bebendo com aquele gênio louco. Adoro as coisas dele. É tão difícil fazer comédia. Nunca vai agradar a todos, no entanto. Posso ir dormir agora, querida? Ah, obrigado. Vejo você em cerca de 3 dias. Ah, cama. Eu sou tão cansado. Ah, saudações, Voldemort, guia para Warhammer. Vim a este, o teu reino, para indagar sobre teu crânio e perguntar se te importas que eu faça uma pergunta que todos desejamos saber a resposta. Eu tenho que ir, senhor. Sim, eu fiz. O tapa reforçou essa mensagem. Vá em frente para o sofá-cama com você. Faça-me um favor, pare de beber bem. Valrak e MK, você vai. Vamos lá. Obrigado, é isso. Tenha um bom dia. Terceira vez esta semana. Preciso pegar o teleportador e suas chaves. Certo. Calma. Não. Acesso a computador negado por uma semana. Estranho. Bem. Apenas espero que todos lembrem de se divertir.